Graça e paz, queridos irmãos. Nesse momento, estarei aqui trazendo uma reflexão da parte do Senhor para a nossa edificação e meditação, aproveitando que estamos na semana da Páscoa, em que é comemorado a Páscoa. E o meu desejo é que, nesse momento, venhamos a fazer a seguinte reflexão acerca de uma passagem bíblica que é muito famosa na palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, nós vamos ter a oração de Jesus no jardim do Getsêmani. E o meu desejo de trazer essa reflexão nesta oração é nós analisarmos a Páscoa do Senhor na perspectiva da oração de Jesus na Páscoa. Seguindo para o texto, o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 39, vai dizer o seguinte: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, é muito comum, na época da Páscoa, nós sempre fazermos a seguinte indagação: o que a Páscoa simboliza para você? Qual o real significado e sentido da Páscoa e desse período? E é interessante que para muitos, e aqui para os mais religiosos, a Páscoa é um feriado religioso que é repleto de rituais estes, de não poder comer carne, de fazer um jejum, de comer somente peixe, de beber, e aqueles que gostam de se embriagar, de beber somente o vinho, de não se embriagar com outras bebidas, mas somente com vinho. Para os grandes comércios, para comércios e as grandes empresas, é mais uma oportunidade de ganhar dinheiro, deturpando o real significado da Páscoa. E para o próprio mundo em si, em alguns lugares não tem significado nenhum. Alguns países, como por exemplo os países ali orientais, países com a cultura oriental, como a China, o Japão, por exemplo, a Coreia, esses países não existem o conceito de Páscoa, muitos até não sabem o significado da Páscoa, não existe no conhecimento deles. E aonde quer que a gente vá na sociedade, existe uma certa forma de tirar o real significado, seja com a cultura, com os costumes, com o comércio, com a tradição religiosa ou várias outras formas. Contudo, para aqueles que foram salvos, e conforme a palavra de Deus assim expressa, a Páscoa ela significa a redenção através da morte sacrificial de Cristo e a sua ressurreição. A Páscoa judaica ela era realizada todos os anos como um símbolo da libertação dos judeus da escravidão no Egito. E Deus, com a sua forte mão, havia libertado de maneira fantástica o povo israelita
estava em seus 400 anos em escravidão no Egito. E naquele dia de libertação, depois dos sinais, depois das pragas no Egito, e no dia em que Deus deu a última praga, a morte de todos os primogênitos, seja de animais e de os filhos dos homens daquela época, naquele dia Deus impôs por sinal, como exemplo, né, um sacrifício de um cordeiro como expiação dos pecados. E o sangue daquele cordeiro que Deus havia ordenado que fosse sacrificado, que fosse comido pelos israelitas, seria colocado na porta da casa dos judeus como sinal, para que Deus consumisse apenas na última praga os egípcios que não tivessem a marca daquele cordeiro. Tudo o que aconteceu foi um prenúncio, foi uma forma de Deus mostrar o que iria fazer no futuro, o que Deus iria fazer na época de Jesus. E o sangue que foi derramado por Jesus não seria marcado nas portas das casas ou nos templos, onde quer que fosse, mas nos corações daqueles que depositassem fé em sua morte e em sua ressurreição. E a oração de Jesus na Páscoa, no Getsêmani, revela esse real sentido da sua morte salvadora. Indo comigo para o versículo 42 do texto que nós lemos, a narrativa diz o seguinte: Jesus falando, expressa: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, faça-se a sua. E é interessante que Jesus orou pedindo que, se possível, o cálice lhe fosse afastado, porque esse cálice que ele pediu que fosse afastado significava todo o pecado da humanidade que lhe seria dado para beber, para ser tomado, que ele iria carregar. E esse cálice seria a razão a qual Deus, por um breve momento, iria abandonar o seu filho na hora da sua morte. O evangelista Mateus, narrando a morte de Jesus, no capítulo 27, o versículo 46, vai descrever as palavras do Senhor Jesus quando Cristo disse: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento onde Jesus expressou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Essa situação, naquele momento, Jesus iria sentir o abandono por carregar todo o pecado da humanidade. O seu Pai, Deus, isso aqui é um mistério qual não conseguimos compreender em sua totalidade. O seu Pai o havia abandonado, o havia deixado carregar a culpa da humanidade. Isso não quer dizer que, não significa dizer que Deus havia se dividido, Deus havia se separado de si mesmo, mas em um ato espiritual profundo que a nossa mente limitada não consegue compreender em sua totalidade. O seu próprio Pai havia abandonado o seu filho e deixado o seu filho carregar aquela culpa de toda a humanidade ali naquele momento, sozinho. Porque Deus, em sua mais perfeita santidade, ele não se mistura com o pecado e deixou o seu filho carregar, o seu filho inocente. E é interessante, em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
o Salvador sem pecado tomou os nossos pecados para que pudéssemos ter a justiça de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, ele não está dizendo que Deus o fez pecador, mas está dizendo que aquele que não pecou, Deus fez com que o pecado de toda a humanidade fosse colocado sobre ele, para que o castigo que era nosso, que deveríamos pagar, fosse pagado, cumprido, a justiça divina de Deus fosse feita em Jesus Cristo. E a oração de Jesus e seu sofrimento não demonstra o seu medo ou talvez a vontade de desistir, mas o peso da carga que somente aquele que é perfeito poderia carregar. E Jesus expressando aqui os seus sentimentos, expressando a sua profunda tristeza. No Evangelho de Mateus, e o versículo 38 de Mateus 26 diz: Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. A NVI vai dizer, a minha alma está em uma tristeza mortal. Quão profundo foi aquele momento para o Senhor Jesus? Quão profundo foi em sua oração, a oração que Jesus fez na Páscoa, a oração em que Jesus estava se dirigindo ao Senhor em seus últimos momentos antes da sua morte. Quão profundo foi aquele momento. E essa oração não expressava o medo de Jesus, porque quando Jesus disse, se possível, passa de mim este cálice, não expressava o medo e não expressava a vontade dele de desistir. Pelo contrário, era o peso que o próprio Cristo estava sentindo por carregar a culpa da humanidade. Fica ainda mais profundo o seu sofrimento quando, em sua agonia, Jesus ele suou o sangue. Versículo 44 de Lucas, capítulo 22, diz: E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E é interessante que, segundo a medicina, esse evento de suar sangue é chamado de hematidrose. É um fenômeno que é raríssimo e é causado por uma profunda emoção. Uma emoção tão intensa que não pode ser descrita com palavras. As palavras faltam para ser descritas e o corpo reage. E o Senhor Jesus teve esse sentimento, teve essa emoção. Apenas um ato desse pode causar o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas e causa esse acontecimento, esse evento. Sim, a profunda emoção do abandono de Deus, de carregar o pecado, de morrer pela humanidade. Somente o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, Jesus Cristo, estava apto para cumprir com esses requisitos. E o próprio Jesus, ele anunciou a sua morte salvadora diversas vezes. Mais uma vez, Mateus capítulo 26, versículo 2, Jesus diz: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Na primeira aliança que nós falamos aqui no início, das primeiras Páscoas, o sacrifício era um cordeiro que deveria ser sem defeito. Porém, o sacrifício que era feito anualmente, esse sacrifício que era feito anualmente, era um sacrifício que não era suficiente para satisfazer a justiça divina, a justiça do Senhor. Porém, essa obra que se mostrou insuficiente na nova aliança, Cristo é o Cordeiro perfeito. E o seu sangue
é a marca definitiva e perfeita da justiça de Deus em nós. Aqueles que reconhecem e confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecendo a sua morte, o seu sacrifício e a sua ressurreição, são marcados, são lavados por esse sangue, são purificados. E esse sangue é uma marca eterna de salvação. E não pode ser perdido. E não pode ser jamais desfeito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. É por isso, queridos, observando todos esses aspectos, diferente do que o mundo, diferente do que as pessoas, as religiões, o próprio sistema expressam sobre o que é Páscoa, tudo isso não faz um sentido da Páscoa. O real significado da Páscoa é a morte, que significa salvação. E não existe nenhum outro sentido senão este. A oração de Jesus em seu sofrimento, quando estava carregando um fardo que não era seu, demonstrou a disposição de fato do Senhor cumprir com a vontade de Deus. E Cristo se submeteu ao propósito eterno. E ele orou: seja feita a tua vontade, não a minha. Para nós, queridos, essa atitude dele não só demonstra a sua salvação, a sua morte, a sua obediência, como também é exemplo para nós de que devemos nos submeter àquele que nos criou e nos salvou com seu precioso sangue derramado. É por isso que, diante da oração de Jesus na Páscoa, mostrando o real significado do que é a Páscoa, a sua morte, o seu sofrimento, e esse sofrimento que ele estava sentindo é porque estava se submetendo, se entregando a carregar um fardo que era nosso, que demonstra a sua submissão a Deus. É exemplo para nós também, de que devemos reconhecer a obra salvadora dele e que devemos reconhecer que a sua morte é o real sentido da Páscoa, e de que também, assim como ele se colocou à disposição e submissão do Criador, devemos nos colocar à disposição deste que nos comprou, que nos fez seu, que nos lavou com seu precioso sangue. E sendo assim, queridos, a nossa oração deve ser sempre de gratidão, de louvor, de alegria. A nossa atitude deve ser de reconhecimento por essa obra salvadora. Que possamos sempre nos alegrar e celebrar, não só nesse período de Páscoa, mas sempre, eternamente, este imenso amor do Senhor que nos trouxe salvação. E assim como Cristo, orarmos: seja feita a tua vontade e não a nossa. E certamente a vontade de Deus para nós é a salvação que já nos foi entregue, a salvação para o mundo, para aqueles que não reconhecem o real significado da Páscoa, para aqueles que nesse período estão dispersos. Que a Páscoa do Senhor, que a oração de Jesus na Páscoa traga ao nosso coração esse sentimento de gratidão, de alegria e de reconhecimento da obra do Senhor, daquilo que Ele fez por amor. Que possamos sempre nos colocar à disposição, submissão a este Deus maravilhoso que operou em nós a morte e a ressurreição, a redenção, a justiça de Deus.
Que Deus os abençoe.